cartoleiras e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram ou choraram? Falar sobre a 15ª rodada é falar sobre desespero. O que foi essa rodada? Alguém consegue me explicar? É mais fácil perguntar quem não chorou. Principalmente se você tinha Gabigol de capitão, ele era o meu capitão, fez menos 10 como capitão. E eu finalizei a rodada com 38 pontos, não tive muitos destaques no meu time, obviamente, mas eu gostei bastante do Cavicchioli, que foi minha aposta no gol, manteve SG e fez 2 defesas, fez 7 pontos. O Hulk, que era o meu atacante ao lado do Gabigol e do Bruno Henrique, marcou um gol. O Cavicchioli e o Hulk foram os únicos diferenciais no meu time na questão de pontuação e que me ajudaram a não ficar com uma pontuação tão baixa na rodada. E vocês, quantos pontos fizeram? Qual jogador que ajudou vocês a não ficar com uma pontuação tão baixa? E me conte se você tinha também o Gabigol de capitão. Em relação à valorização, eu acabei desvalorizando, eu perdi quase 4 cartoletas, então eu preciso focar na valorização e recuperar essas cartoletas na 16ª rodada. E como vocês sabem, sempre tem alguém que se destaca nas ligas do Cartola, e é claro que na Liga do Live Feminino não seria diferente. A Stephanie mitou bonito na Liga do Live Feminino, foi a cartoleira de destaque, ficou em primeiro lugar na liga. Na última rodada, ela tinha o time do Inter todinho escalado e o Yuri Alberto de capitão. Ou seja, mitada na certa, fez mais de 143 pontos. Então, parabéns, Stephanie, pela pontuação na rodada e por ter sido destaque da Liga do Live Feminino, que é uma liga institucional voltada para as cartoleiras, para as gurias, mas também aberta para todo mundo participar. Então, participe da Liga do Live Feminino. Já estamos chegando na metade do campeonato. Estamos na 16ª rodada e eu quero saber de vocês. Quem vai ser o capitão do time de vocês e qual jogador vai ser a aposta do time de vocês? Eu tenho algumas apostas no meu time e eu sei que vocês estão bem curiosos e bem curiosos para saber como que ficou a prévia do meu time para essa rodada. Então vamos ver como que ficou o meu time. Mas antes de começar a minha escalação, aproveito e já convido vocês a se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritas ou inscritos. Ativem o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. E é claro, curta o vídeo, comente, compartilhe, pode comentar quantas vezes você quiser, porque depois eu respondo no decorrer do dia e a gente vai ficar resenhando durante a rodada todinha aqui no canal do Cartola. Vocês já estão bem acostumados que eu começo a minha escalação pelo meu goleiro. E dessa vez vai manter nisso mesmo, vou começar pelo meu goleiro. O meu goleiro para rodada, eu gostaria muito de colocar o Chapecó, goleiro do Grêmio, contra o São Paulo. Porém, ele é dúvida para a partida, né? A gente não sabe se vai o Chapecó ou o Breno. Então, por este motivo, eu coloquei o Cavicchioli do América Mineiro contra o Chapecoense fora de casa. Matheus Cavicchioli, que era o meu goleiro da última rodada, estou mantendo ele no meu time. O Chapecoense é um time que finaliza bastante, então rende pontos de defesas para os goleiros. Não sei se mantém o saldo de gols. Saldo de gols é algo complicado, mas acredito que o Cavicchioli pode ter boas pontuações de defesas diante da Chapecoense. Na minha zaga eu vou dar uma ousada nesta rodada e vou fazer uma dobradinha do Flamengo com Ilharão e Gustavo Henrique. Gustavo Henrique muito forte na jogada aérea, é um zagueiro que chega muito bem ao ataque, finaliza muito bem, sempre com chances de marcar gol. Já o Ilharão não é um zagueiro, ele é volante, e no Cartola, como ele tá como zagueiro, a gente acaba tendo esse bônus do SG, então ele sempre é uma boa escolha nas rodadas. É um jogador que a gente pode contar com desarme e ele também finaliza bem, também tem uma boa chegada ao ataque. Então é uma questão assim de benefício quando a gente escala o Arão, pensando no possível saldo de gols do Flamengo diante do Sport. Na lateral, o primeiro lateral escolhido para a rodada foi o Aderlan, do RB Bragantino, jogando em casa diante do Juventude. Pensando no possível saldo de gols do RB Bragantino, já que o Juventude não marcou gol fora de casa nos últimos 3 jogos. E além disso, ele é um lateral que apoia bastante o ataque, é super ofensivo, chance de assistência, de gol. É um lateral que eu gosto bastante para esta rodada. O meu outro lateral escolhido é um lateral que está valorizado, que é o Saravia, do Internacional, jogando em casa diante do Fluminense. Gosto bastante dele, considero ele um lateral regular no Cartola, muito bom para desarmar. E o Fluminense não marcou gol nos últimos 2 jogos fora de casa também. Então tem essa possibilidade de SG na partida também. E caso perca, acredito que o Saravia consegue contribuir com os desarmes, consegue fazer uma pontuação
regular para a rodada. No meu meio de campo, como vocês já estão cansadas e cansados de saber, eu sempre tenho 2 jogadores que eu considero fixos no meu time. O primeiro é a Arrascaeta, do Flamengo. O Flamengo joga contra o Sport. É bem verdade que na última rodada o Arrascaeta não fez uma pontuação tão boa assim. Ele fez menos de 3 pontos. Porém, ele sempre é uma ótima opção, porque ele sempre tem potencial para assistência, para gol, e é um jogo muito importante para o Flamengo, principalmente depois da última rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que vem de um ótimo resultado pela Libertadores também, então acredito que o time não deve poupar, diferente de outros clubes que estão disputando as Libertadores ou a Sul-Americana. Enfim, o Arrascaeta sempre é um jogador que vai estar aqui no meu time, vocês sabem, não importa contra quem. É um jogador que eu tenho muita confiança e é muito regular para o Cartola, sempre com possibilidade de boas pontuações. Bate falta, escanteio, então o potencial de assistência, de gol, acabam aumentando mais. O meu segundo meia também é um meia super regular, que na minha opinião vem sendo um dos destaques da temporada de 2021, que é o Ederson, meia do Fortaleza. Fortaleza que joga em casa contra o Santos. E o Fortaleza está muito bem no Campeonato Brasileiro, está em 3º lugar na tabela do campeonato, e o Ederson vem sendo um dos destaques do time do Fortaleza. Ele desarma bastante, tem uma média de quase 4 desarmes por jogo, já tem um gol marcado, 4 assistências e uma média em casa de 8,58. Ótimo meia para esta rodada. E por fim, o meu último meia, que é uma aposta minha. Eu sempre falo para vocês que é importante fazer uma aposta. Minha aposta será o Patrick, do Internacional, jogando em casa diante do Fluminense. Fez um ótimo jogo contra o Flamengo na última rodada, deu assistência, desarmou bastante. E eu vejo o Patrick como uma ótima opção para essa rodada também, jogando em casa contra o Fluminense. É um jogador bem regular por Cartola. Gostei dele no último jogo, então vou apostar nele para essa rodada. Vai ser a minha aposta no meio de campo. Parte principal, que são os atacantes para a 16ª rodada. Eu tô bem confiante com eles. O primeiro é o Bruno Henrique, do Flamengo, que tá sendo super regular nos últimos jogos do Flamengo, nas pontuações do Cartola também. Tem uma média jogando em casa de quase 12 pontos, uma ótima média. Potencial para gol, para assistência, vive uma grande fase o Bruno Henrique pelo Flamengo. Então ele estará no meu time nesta rodada diante do Sport. O meu segundo atacante escalado, eu escolhi o Arthur, do RB Bragantino. É um jogo em casa do RB Bragantino contra o Juventude. O interessante deste confronto é que é o primeiro confronto da 16ª rodada, ou seja, vamos saber a escalação antes do RB Bragantino e do Juventude, para saber como que o time vai realmente. O Arthur, que fez 3 gols pela Sul-Americana, bateu um pênalti inclusive, é um nome bem interessante para o ataque para esta rodada. Então optei por ele também. Por fim, o meu último atacante é meio que uma aposta minha, que é o Robson, do Fortaleza, e que também vive uma grande fase pelo Fortaleza. É um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, ao lado do Bruno Henrique, com 7 gols marcados. Ele, Hulk, Bruno Henrique e Gilberto, cada um com 7 gols marcados. E o Robson tem uma boa média jogando em casa de quase 7 pontos. Tá numa boa fase, fazendo pontuações bem regulares, e o Fortaleza tá muito bem no Campeonato Brasileiro. E o meu técnico escolhido foi o Renato Gaúcho, técnico do Flamengo. É um técnico que eu vejo com potencial para uma boa pontuação. Na última rodada ele ficou com uma pontuação bem baixa, então ele tende a valorizar nesta. Minha opção é o Renato Gaúcho, gosto bastante dele. Eu vou escalar o meu banco de reservas, e eu coloquei no banco de reservas o Gabriel Chapecó, do Grêmio, que é um goleiro que eu gosto bastante para esta rodada. Na lateral, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Na zaga, Ricardo Silva, do América Mineiro. Meio de campo com Praxedes, do RB Bragantino. E no ataque, o Gilberto, do Bahia. Agora me contem como que ficou também o banco de reservas de vocês. E agora, com o time escalado, chegou a hora de definir o meu capitão para a rodada. E neste momento, coloquei o Bruno Henrique, do Flamengo, mas gosto bastante do Arrascaeta também como capitão para a rodada. Me contem quem será o capitão de vocês na 16ª rodada. E aí, galera, curtiram a minha escalação para a 16ª rodada? Eu gostei bastante, mas como vocês sabem, é uma prévia do meu time. Eu sempre faço alguma atualização antes do fechamento do mercado, e a atualização fica disponível em torno de meia hora antes do fechamento do mercado, no Facebook, no Twitter, no Instagram do Cartola e também nas minhas
nossas redes sociais. Então acompanhe a gente para não perder nenhum conteúdo do Cartola. E mais uma vez, porque não custa nada, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritas ou inscritos, ativem o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo e, é claro, curtam o vídeo, comentem, porque depois eu vou responder vocês e a gente pode resenhar bastante durante a rodada. Eu desejo que vocês mitem bastante na 16ª rodada e que a gente consiga recuperar a pontuação e a valorização que a 15ª rodada levou embora. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Boa rodada, tchau!